Um reservatório de água é exposto ao ambiente por um tempo de T horas. E a temperatura da água em seu interior varia de acordo com a função. É uma função, e observe que tem um seno ali dentro, uma função trigonométrica. E a pergunta é, qual é a temperatura máxima que a água do reservatório pode atingir? Galera, quando fala em funções trigonométricas, 3 coisas podem te pedir, que são valores máximo, pode te pedir também valor mínimo e também pode te explorar a ideia de período. Período, no caso de funções trigonométricas, é o tempo que se leva para cumprir um ciclo, ok? Por quê? Porque as funções trigonométricas, meus queridos, têm o formato de ondas. Então, as funções trigonométricas, seno e cosseno, são ondas e são chamadas de funções periódicas. Por quê? Porque elas ficam repetindo o seu processo indefinidamente, ok? Só que, para cumprir um ciclo inteiro e depois tudo recomeçar novamente, para cumprir um ciclo inteiro, isso gasta um certo tempo. Esse tempo gasto é o que a gente chama de período. E toda função trigonométrica, seno e cosseno, é uma onda que possui um valor máximo que a física chama de crista. E possui um valor mínimo que a física chama de vale. Então, nas funções trigonométricas no Enem, esses são os 3 elementos que podem ser pedidos para vocês: máximo, mínimo e período de uma função. Joia? Eu coloquei isso aqui para vocês em detalhes. Primeiro, você precisa saber como é que é a forma geral de toda a função trigonométrica seno e cosseno. A forma geral é esta. A função é A mais B, e aí onde está seno, pode ser seno ou pode ser cosseno, tanto faz, que multiplica CX mais D. CX mais D. Esses 4 elementos em vermelho são 4 valores numéricos, 4 coeficientes numéricos. Toda função trigonométrica tem esses 4 valores. A função pode ser algo muito simplesinho ou pode ser algo complexo, como está aí. Toda função trigonométrica tem esses 4 valores. Então, meus queridos, a propósito, se eu tiver que comparar essa forma geral com a que ele me deu, eu lhe pergunto, qual o valor do coeficiente A nesse comparativo? 25. 25. Ótimo. Qual o valor do coeficiente B? Menos 4. Menos 4. Não despreze o sinal. Ótimo. O valor do coeficiente C? Pi sobre 6. Carol, foi Carol? Foi. Carol, você caiu na armadilha que eles gostariam que você caísse. Sabe por quê? Embora a forma geral seja essa, o coeficiente C é o valor numérico que vem multiplicando a variável da função. Ok? Só que, olha o que ele fez aqui com você e você caiu na armadilha. Nossa variável é a variável T. T. Quem é que está multiplicando a nossa variável T? Pi. Pi. Então, Carol, ele inverteu a ordem ali só para ver se você fisgava e você fisgou. Cuidado com isso, ok? Ele poderia ter te dado essa função assim, ó, f de x igual a menos 4 vezes seno, e aí ele coloca aqui, ó, π vezes t mais 25. Observe o seguinte, dentro dessa expressão, dentro de uma função trigonométrica, 2 desses coeficientes, eles são multiplicativos. Um deles multiplica o seno ou cosseno, que é o B, e o outro multiplica a variável, que é o C. E outros 2, eles aparecem sempre somando ou subtraindo, que são o A e o D. Só que olha o detalhe, Carol, que muitas vezes ele faz isso para te sacanear também. Se por acaso existir o D, Carol, tem que ter um parênteses.
O D só existe se houver um parênteses. Se não houver parênteses, não existe o D. O D é zero. E aí, olha o que eu fiz aqui, ó. Não tem parênteses. Não tem o D. D é zero. E olha o que ele faz para poder achar que tem o D. Ele pega esse Azinho e escreve lá no final para que a pessoa ache que se trata do D, mas não é. Esse cara aqui, ó, somando 25, ele é o A, que poderia estar somando lá no início. Ok? Se não tem parênteses, não é D. Joia? Aqui eu vou resolver o máximo e o mínimo. Máximo e o mínimo eu costumo trazer com essas formulazinhas. Na verdade, não precisa de fórmula. É porque para os meus alunos, onde eu tenho mais tempo de falar isso aí em sala de aula, eu mostro para eles o que cada coeficiente faz. O coeficiente A, por exemplo, é o valor médio da função, que é por onde a nossa onda fica passeando. É o valor médio, que é o nosso A. Então, o nosso valor médio aqui, já que é o A, ele é o 25. Vou até fazer um esboço aqui do gráfico. Seria mais ou menos assim, ó. Só um rabisco mesmo. Eu tenho aqui o valor médio, que é o 25, que é o nosso Azinho. Valor médio. E como a nossa onda tem que ficar passeando em torno desse valor médio, ok? A nossa onda, o que ela sobe e o que ela desce é sempre constante, que é o que a gente chama de amplitude, que é o nosso valor de B. E não importa se ele é negativo ou positivo. O valor dele é 4, então significa que minha onda vai subir 4 e vai atingir um valor máximo, então, de 29. Máximo e mínimo só depende do A e do B. Identificou o A. A é valor médio. Ótimo. A partir desse valor médio, agora identifica o B, que é a amplitude, que é o quanto a onda sobe e o quanto ela desce. Então, se o meu valor médio aí é 25 e minha amplitude B é 4, não importa se é menos 4 ou não, por isso que eu coloquei em módulo, então, a partir do 25, que é o médio, a onda sobe 4, vai para 29, e desce 4, vai para 21, ok? Então, nosso valor mínimo aqui equivale a 21 e o valor máximo 29. Por quê? Valor médio 25, desce 4 e sobe 4. Eu chego no máximo e no mínimo.